mamão, igreja! Chega de manchar a noiva de Cristo! Sacerdotes, se levantem! Porque o sangue vai ser cobrado de vocês. Vocês estão com a mão manchada de sangue. No caso dela aqui, ketchup, né, meus amigos? E diz a lenda que depois desse vídeo de quase um minuto e pouco, ela ficou sem as cordas vocais. E de contrapartida, me aparece um recado, na verdade várias pessoas pedindo para nós comentarmos a respeito do testemunho de uma pregadora mirim que contou a história que ela não estava no útero da mãe e simplesmente estava no pulmão. Jojo! Não tem como eu explicar. Seria essa a discípula do profeta Miguel, cara? Meu Deus do céu. Esse primeiro vídeo eu não vou comentar, está lá na outra minha rede, mas eu fui procurar o vídeo dessa que nasceu do pulmão e daí me deparei com ela aqui. Vai sair, espírito maligno! E por isso larguei. Mas o episódio de hoje, o vídeo de hoje, se trata desse assunto aqui, meus amigos. Eu não tava na barriga. Meu Deus. Eu tava no pulmão. Minha mãe chegou em casa, na hora que chegou, falou assim, vamos dar à luz, né? Vamos ter a menina. Quando chegou, cadê a menina? Eu não vou deixar o vídeo porque tem um fundo musical que pode dar direitos autorais. Mas a história é mais ou menos assim. Ela foi dar à luz, a mãe foi dar à luz e de repente, cadê a menina? Não estava no útero, estava no pulmão. E detalhe, enrolada no cordão umbilical. Jojo! Não tem como eu explicar. Eu não consigo fazer esse vídeo sério, velho. Cadê a menina na barriga? Não tava lá. Eu não tava na barriga. Eu tava no pulmão. Onde? No pulmão. Ela estava no pulmão. Diante de Deus. Diante de Deus. Cadê a menina? Tava no pulmão. Tem uma coisa curiosa no meio evangélico, meus amigos. No meio evangélico moderno, de que quanto mais impossível o testemunho for, maior será a admiração, os aplausos e almas se renderão aos pés de Jesus. Não basta nascer prematuro, no caso do Miguel, não basta nascer sem cordas vocais, tem que nascer do pulmão. E eu fico me perguntando aonde estão os pais dessa garota, cara. Aonde estão, né? E tanto que eu nasci sufocada com um cordão umbilical em volta do pescoço, sem respirar, sem o negócio de batimento de carro. Isso. E detalhe, não basta nascer do pulmão. Tem que passar por dificuldades, tem que voltar à morte 3 vezes, lutar com demônios, correr no corredor do hospital e ainda sair falando em mistérios no final de tudo e o testemunho impactante é criado. Ou seja, o roteiro, né, do testemunho precisa arrancar lágrimas, compadecimento do público, né, tem que impactar o público. Em outras palavras, o impacto da mentira tem que ser maior do que a verdade. Porque a verdade não é suficiente para convencer o público, quem está ouvindo. Quem não lembra, né, do caso aí do profeta mirim, que viralizou nas redes sociais. Surdo e mudo. Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. E tá com essa desenvoltura aqui? É. Deus te colocou no caminho, viu? Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Você nasceu sem as cordas vocais. Sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Sim. Caramba. Eu nasci surdo e mudo até os 3 anos de idade. E milagrosamente voltou a falar. Depois, milagrosamente desmentiu e disse que não era bem assim e ganhou a internet, ganhou os púlpitos das igrejas e permanece aí pregando como que se fosse um enviado de Deus, com mais um testemunho sobre a mãe que foi curada do câncer. Ou seja, mentiras em cima de mentiras e enrolando o povo e muita gente aplaudindo e achando bonito. Assim como essa aqui. Ah, mas o que é isso, Zaio? Cara, isso aí é reflexo do que acontece no cristianismo que não é de hoje. Se você voltar um tempo atrás, você vai lembrar das próprias histórias do Marcos Feliciano. Quem não lembra da história do próprio Valdemiro Santiago com os tubarões? Nadando. 8 quilômetros, só que a corrente puxava, demorei muito. Eu nadei de 9h30 da manhã às 5 da tarde. Não, para. Os que ficaram, 2 foram atrás de mim. Esses desapareceram, até hoje nunca mais ouvimos falar. É mesmo. Vai sair, espírito maligno!
Cara, é mentiras construídas para segurar a tua atenção e no final das contas eles alcançaram o que querem. Colocar a mão no bolso, iludir você, fazer você preso a um sistema construído com pitadas de verdade e pitadas de mentira. Sempre vai ter um milagre inacreditável, sempre vai ter um impacto. E se você olhar no Gideões recente, meu amigo, presta atenção nas mensagens. Eu queria poder trazer aqui, eu não consigo por causa dos direitos autorais, mas, cara, é absurdo os testemunhos que você acaba ouvindo. Tem testemunho que você percebe que aconteceu e você percebe nos trejeitos que é contado que é verdade. Mas tem alguns, meus amigos, que fogem literalmente do normal. E é exatamente aqui que eu vejo, cara, algo pesado em relação a isso, que muita gente acaba deixando passar. Por quê? Muitos usam os testemunhos traumáticos simplesmente como uma ferramenta de manipulação. Naquele momento, naquela hora, enfim, no que ele está buscando naquela hora, que é trazer uma emoção, construir um ambiente totalmente tomado pelo emocionalismo, e o objetivo é levar o povo a uma histeria, para no final você ser tocado pelo Espírito Santo. Por quê? A lógica é, se a história não acabar não viralizando, ela também não vai arrecadar. Essa é a lógica. Se não arrecadar, o próximo vem e conta algo mais absurdo, porque o foco é a arrecadação. É manter você cativo ali. E eu digo uma verdade pra você, cara. Quando você chora ouvindo uma mentira como essa, como outras tantas, né? Você chorando, você não vai transformar aquilo ali numa verdade. Só porque está vindo de alguém que é ungido, de alguém que é visto como alguém especial, separado por Deus. Até porque música triste, filme triste, séries tristes, também leva o ser humano a mover-se emocionalmente, chorar, se compadecer pelo ator, até mesmo acreditando que o ator, né, passou realmente por aquilo. O meio evangélico, meus amigos, eu vou encerrar por aqui porque não dá pra nem continuar ouvindo essa menina e muito menos dando voz a uma mentira dessa, né? Porque o que eles querem é palco. Mas como alguns perguntaram se eu não ia falar, o que eu penso, cara, isso é uma verdadeira patifaria, né? Usando uma expressão minha aqui, é uma verdadeira vergonha para quem se diz levar a sério o evangelho e para quem está lá levando a sério o evangelho. É vergonha alheia. Esse meio evangélico acabou criando essa cultura onde o testemunho precisa ser cada vez mais exagerado, ou seja, mais mentiroso. Tudo para continuar prendendo a atenção de quem está ouvindo. Isso não é nada mais do que o algoritmo da fé. Porque se você tem um testemunho simples de algo que aconteceu na tua vida, cara, não vai ter repercussão, não vai ter relevância, ninguém vai se importar. Mas quando é exagerado, mentirosamente, sempre vai ter, porque o algoritmo leva. Testemunho simples perdeu o espaço, infelizmente. Agora tem que nascer morto, né, sem órgão, sem pulmão, sem cordas vocais, nascer do pulmão, né? A criança não estava no útero, estava no pulmão, cercado por demônios. Até parece que o céu, os anjos, né, dessa turma, entrou numa disputa de cortes na internet para viralizar. Essa menina, por exemplo, eu não sei quem é, na verdade, a família, mas eu fui pesquisar, parece que depois dessa fala dela aí, o negócio ficou privado. E eu acredito que se tem um pai e uma mãe que está levando a sério a vida com Deus, vai vir... Primeiro que se estivesse levando a vida a sério com Deus, não teria permitido ela, né, chegar a esse nível. Mas se realmente se preocupam com a pureza do evangelho, deveriam vir às redes sociais e explicar o exagero. Talvez ouviu a história e não captou como deveria e aumentou, se empolgou na hora da conversa no podcast e infelizmente surgiu esse corte aí que muita gente criticou. E eu digo pra vocês, cara, mentiras a esse nível, enquanto ninguém questiona, enquanto você como seguidor não questiona, ela vai continuar virando uma certa liturgia dentro do contexto, porque daqui a pouco ela vai estar replicando isso, com certeza já deve estar, né?
replicando isso em cima de púlpitos e o povo aplaudindo e achando e recebendo a glória de Deus no final das contas, achando que isso aí é normal. Para quem pediu para nós comentarmos, eu só digo uma coisa, cara. O evangelho que essa turma vive precisa ser revisto, né? Rever o evangelho que diz servir. Porque isso aí é tudo que você imaginar, como eu estou cansado de dizer aqui. É tudo que você imaginar para arrecadar, para compadecer, para emocionar, menos o que ela se propõe ou ele se propõe a falar, a dizer que seria pregar o evangelho. Não, isso aí estão mentindo. Agora, eu penso que essa menina não é o problema. Não é? O problema maior é os mentirosos de terno e gravata que convencem o povo do que estão falando é verdade. Esses são os que estão empoderados, enraizados como homens de Deus, e tudo que você fala eles sempre vão rebater. Isso é o que mais tem. Então o problema maior da igreja não é essa menina aí não. É os que já estão lá firmados em cima de mentiras, inclusive processos pesados contra a moral que não faz mais diferença. Continua envolvido em diretorias, continua envolvido como líder de igreja, instituições aí conhecidíssima no Brasil, mas que estão imunes pelo empoderamento que o povo leigo, no final das contas, acaba dando. Reconhecimento, aplauso e, o pior de tudo, bancando essa turma através de dízimos e ofertas. É isso que eu acho. Deixe seu comentário embaixo, ajuda a hypar o nosso conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha que é importante. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.